que um rei chamado Balaque, o rei lá dos Moabitas, fica sabendo, e ele vai lá conferir, e ele vê o quão grande, quão numeroso é o povo de Israel. Alguns historiadores dizem que, quando eles chegaram neste ponto da história, eram cerca de 600 mil homens de 20 anos para cima, homens de guerra, homens que podiam, que tinham idade para guerrear. 600 mil homens. Fazendo ali uma conta rápida, que cada homem seja casado, então teria mais uma mulher para cada homem. E que cada homem, porque se tem uma coisa que judeu preza, é a palavra que diz, crescei-vos e multiplicai-vos. O judeu gosta de ter filho, ele segue a risca. Então, tirando aí que seja uma casa de 5 pessoas, fosse uma tenda com 5 pessoas, 600 mil vezes 5 dá 3 milhões. Então imagina um rei subir no monte, olhando e falando assim, rapaz, que multidão é essa? Oh, meu Deus, eu me perco, irmão, calma. Eu preciso ficar atrás do leão para esconder a barriga. Pronto. Né? Para ajudar. Ficar aqui atrás. E são muitas pessoas, muito numerosas. E acontece uma coisa muito interessante nessa parte da história, porque o rei Balaque, ele não se espanta apenas com o número de pessoas, ele não fica espantado apenas com a quantidade de israelitas que se apresentam diante dele. Ele teme, ele fica temeroso com a situação, porque ele ouve falar do que Deus fez na vida deles lá no Egito. É algo que aconteceu há um tempo atrás, mas que vem ecoando, e vem se espalhando essa notícia na terra, e chega até Balaque, e Balaque fala, meu Deus, né? Ele não falou meu Deus, mas ele disse, e agora? O Deus deles é muito poderoso. O Deus dele livrou eles da mão do Egito, e Egito era uma grande potência. Egito era uma potência mundial, e Deus fez eles saírem do Egito. Deus resgatou com mãos poderosas, e isso vem ecoando, se espalhando pela terra essa história. E diz a palavra que Balaque então tem uma brilhante ideia. Naquela época, tinha um profeta de renome. Um rapaz que era conhecido porque ele manda chamar um sujeito chamado Balaão. Profeta, diz a palavra. E ele manda os seus príncipes irem atrás de Balaão para trazer Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E eu conjecturo, né? Penso, a Bíblia não diz, mas com certeza esse cara tinha uma fama. Porque o cara não ia mandar contratar alguém, levar uma proposta de que ia dar muito dinheiro para essa pessoa amaldiçoar um povo, se essa pessoa já não tivesse tido grandes feitos, se ele já não tivesse uma fama. Fala, alguma coisa acontece. Então Balaão, ele tinha essa certa fama, ele tinha um certo status, que manda chamar Balaão, o profeta. E é interessante que quando os príncipes chegam a Balaão e fazem a proposta, Balaão, ele fala o seguinte, ele fala, ó, vocês passem essa noite aqui, eu vou orar a Deus, e o que Deus me disser, eu vou fazer. Muito interessante isso. Os homens então montam um acampamento ali, passam a noite, no dia seguinte, ele diz o seguinte, olha, avisa Balaque que Deus não me deixou subir. Eu não vou com vocês. E aí então os príncipes voltam com a notícia. Balaque então fala, não, vai lá e fala que nós temos... Os homens voltam até Balaão e fazem a mesma proposta. E o mais interessante de tudo, ao invés de ele falar assim, olha, Deus já disse, passa aqui de novo à noite. Eu vou de novo falar com Deus e aquilo que Deus mandar, eu faço. E ele ficou ali à noite, diz a palavra que Deus veio até ele e falou com ele e disse, olha, você até vai, mas você só vai falar aquilo que eu colocar na sua boca. Você só vai abrir a boca para dizer aquilo que eu vou colocar. E assim ele disse para os príncipes. E aí então eles saíram para ir ao encontro de Balaque.
E aí você conhece a história, eles estão ao caminho e de repente a mula, né, o jumento que carrega Balaão, para e começa o anjo do Senhor à frente com uma espada desembainhada, e Balaão ele não consegue enxergar o jumento, ele começa a bater e por 3 vezes ele espanca, até então que a jumenta vira para ele e fala assim: rapaz, por que você está me batendo? Você não está vendo que está à nossa frente um anjo do Senhor? E quando Balaão olha, ele vê o anjo com a espada desembainhada. Diz a palavra que ele cai em terra e ele diz para o anjo que ele ia fazer somente a vontade de Deus. E eu acho interessante porque Deus permitiu. E no meio do caminho, o anjo apareceu para ele. Muito interessante isso. Mas aí a palavra de Deus diz que Balaão vai e chega e sobe no monte e monta 7 altares, monta sacrifícios a Deus, faz o sacrifício. E ele diz para Balaque: eu vou, mas eu só vou dizer aquilo que Deus permitir que eu diga. Balaque então concorda e ele sobe no monte, ele estende as mãos e ele só consegue abençoar o povo. Balaque ele fica irado, ele fala: não, mas eu te contratei a peso de ouro, eu vou te dar muita grana para você amaldiçoar. E ao invés de você amaldiçoar, você abençoa. Ele diz: é porque eu falei, eu só vou falar aquilo que Deus disser. E Deus disse para eu abençoar. E aí Balaque diz: não, então vamos ali no outro monte, que aí você vai conseguir ver só o finalzinho, só os últimos ali do povo de Israel, e dali você profetiza a maldição. E aí, eles vão até aquele monte, e mais uma vez, Balaão, aliás, só consegue abençoar o povo de Israel. Isso me chama atenção, porque não diz aonde Balaão morava, mas não diz que Balaão era profeta de Israel. Balaão, ele não pertencia ao povo de Israel. Balaão, ele não era desta linhagem sacerdotal, ele não acompanhava o povo, mas ele falava com Deus. Ele conversava com o Senhor, Deus falava com ele. Deus se revelava através dele. Deus falava com esse homem. Olha só que interessante. E a gente se surpreende muitas vezes. O D estava aqui de manhã, de um dia que a Emê ligou para ele desesperado, estava passando mal, e ele todo desesperado, não sabia o que fazer. Ele falou: olha, o rapaz mais atribulado, aquele cara que você fala: nossa, esse aí nunca vai sair nada de bom, foi o cara que chegou para ele e falou assim: calma, confia em Deus. É Deus usando a vida daquele homem para falar com o servo de Deus que está ali desesperado. Olha que interessante. E a gente acha que que Deus é a exclusividade da igreja. Que Deus é a exclusividade do pastor, Deus é a exclusividade do apóstolo, e eu vou falar para você: Deus é a exclusividade do mundo. Deus está para todos. Deus, ele não se limita a 4 paredes, Deus não se separado, Deus ele faz o que ele quiser. Deus ele faz da forma que ele quiser. Às vezes a gente tenta engessar Deus, padronizar o agir de Deus. Olha, Deus só faz dessa forma. Ou Deus só faz isso quando nós fazemos isso. A gente tenta moldar o agir de Deus, aquilo que a gente acredita. E Deus, ele não se prende a isso. Mas olha só que interessante. Diz que o rei se assustou com os israelitas. Teve medo dos israelitas. Teve medo do que Deus fez para com eles, fez a favor deles. E eu vou chegar depois num ponto da história, mas você vai ver que lá no futuro, mais para frente na história, quando Moisés envia os espias, eles dizem que a terra é muito boa, Jericó era muito boa, a terra era realmente, Canaã era muito boa. Porém, aos olhos dos habitantes,
e deles, eles eram como gafanhotos. Isso me chama a atenção porque às vezes nós, como povo de Deus, como os filhos do Senhor, nós não temos a real visão de quem nós somos. Às vezes as pessoas de fora olham e conseguem glorificar a Deus através da sua vida. E você mesmo, por estar atravessando algumas coisas, não consegue ter a real visão de quem você é. Um rei temeu quando ficou sabendo que eles iam chegar. Mas ele, quando se depararam com os inimigos, eles se diminuíram. E quantas vezes você, meu irmão, você passa ou enfrenta alguma dificuldade, passa por um momento de luta e você, diante deste problema, você se inferioriza. Você diz que não vai dar certo. Você mesmo diz que não vai conseguir vencer. Você não consegue enxergar e enfrentar como você mesmo deveria. Sabe aquela coisa de ter a mente de Davi? Davi, quando foi diante do gigante, ele não viu. Chega diante das nossas lutas enxergando as nossas condições, que são limitadas, que são frágeis. A sua fé, a minha fé, é muito frágil. Ah, não é? Eu estou firme na rocha. Eu estou com o pé firmado. Eu estou aqui de pé. Irmãos, glória a Deus porque você está de pé. Mas quantas vezes as suas pernas não fraquejaram na caminhada? A gente conversa com pessoas hoje dentro da igreja que estão cansadas. Estão tristes, desesperançadas. Estão desacreditadas. Mas não é cansaço físico apenas. É aquela coisa de, eu sei a palavra, pastor. Eu conheço Deus. Eu sei o que Deus pode fazer, mas quando eu olho para a minha vida, nada se encaixa. Quando eu olho para a minha vida, a palavra parece que não casa. As promessas de Deus parece que não fazem parte para mim. Não vem, é distante. O que eu creio que poderia estar acontecendo na minha vida, e a minha vida como deveria estar, e como ela está hoje, é muito longe, pastor. Muito distante. Isso desgasta a nossa fé. Isso desgasta o nosso emocional. E tudo isso acaba influenciando na forma como você se enxerga. Como você se vê. Amém? Amém? Mas Deus é Deus de transformação. Assim como nós já falamos nessa noite. Mas por que é interessante e é importante nós conhecermos esta história? Porque às vezes a gente lê história no Antigo Testamento e diz assim, mas é lá para o Antigo Testamento, pastor. É lá para aquela época, para agora é difícil aplicar. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2, a partir do verso 12, vai narrar para nós a carta de Jesus ao anjo da igreja de Pérgamo. Amém? Eu vou ler só a parte do versículo 14. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Irmãos, de Números até Apocalipse,
tem muita história. Existe uma grande lacuna de tempo, de Números, a história de Balaão e Balaque, para Apocalipse. Quando João está descrevendo as cartas do Apocalipse, existe um grande espaço de tempo. Mas Jesus, ele é categórico em afirmar para aquela igreja que ele tinha apenas algumas coisas contra eles. E que naquela igreja eles suportavam aqueles que seguiam as doutrinas de Balaão. Pastor, mas você disse que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Ele não conseguiu. Ele só abençoou. Tudo que ele abria a boca para falar era bênção. Tudo que ele iria falar contra o povo, ele só conseguia abençoar. Ele diz que quem poderia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Mas que doutrina então é essa, pastor? Que o próprio Senhor Jesus está dizendo para a igreja. Olha só o perigo que aconteceu. Depois dele não conseguir lançar maldição, ele ensinou Balaque como fazer o povo se tornar amaldiçoado. Ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele encontrou uma forma e ensinou Balaque uma forma do próprio povo se amaldiçoar. Está dando para entender? Ele não lançou uma palavra de maldição, mas ele encontrou uma maneira de fazer com que o próprio povo trouxesse essa maldição para eles. Ele disse para Balaque, olha, contra esse Deus não pode. Esse Deus a gente não vai conseguir. Mas existe um jeito, existe uma maneira de fazer acontecer, de você se tornar vencedor. É só você fazer o Deus deles se voltarem contra eles mesmos. Aí está a chave da nossa vitória, Balaque. Aí está a chave da sua vitória. É aí que você vai conseguir. É só você, de uma forma sutil, fazer com que esse povo peque e que a ira do Senhor venha sobre eles. Então Balaão sugere a Balaque, olha, envia mulheres. Envia as mais bonitas, as belas. E esse povo então vai se prostituir. Só que a prostituição vai existir um preço, Balaque. Qual vai ser o preço, Balaão? O preço é que eles comam do sacrifício, que eles idolatrem os nossos deuses, os seus deuses. Então eles vão se prostituir na carne e vão se prostituir espiritualmente. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Uma coisa muito interessante. Satanás não se apresenta vermelho, de chifrinho, com tridente. Muito menos ele tem um crachá dizendo quem ele é. Satanás, ele não vai se apresentar na figura que você imagina. Tinha um pastor amigo meu, que ele disse que Satanás era o cabeça de guidão. Uns dizem o cinzento, maligno. Talvez você já conjecturou, talvez você já imaginou a forma do mal de Satanás. Mas ele não se apresenta, e ele não precisa se apresentar dessa maneira. Sabe por quê? Porque se ele se apresentasse, se ele se transfigurasse na sua frente dessa maneira, das duas uma, irmão. Ou você teria fé para mandar ele embora, ou você correria. Simples assim. Simples assim. Sim ou não? Você está vendo a coisa, você está vendo ele ali. Ou você manda ele embora, ou você foge de medo. Das duas uma. Ele não precisa vir para você contando mentiras. Ele não precisa vir para você descaradamente tentar te iludir com mentiras. Porque talvez se ele vier dessa forma, você saca na hora. Satanás, arreda-te. Mas ele vem de maneira sutil fazer com que você duvide de uma verdade. Que você desacredite da verdade. Pastor, mas não é a mesma coisa, não. Eu contar para você uma mentira é uma coisa.
eu te convencer da verdade que você acredita, que não é possível você viver isso, é outra totalmente diferente. E Satanás, ele tem usado esta ferramenta, essa forma, nos dias de hoje. Ele não precisa te fazer não vir para a igreja. Ele não precisa te impedir de estar aqui hoje, ou estar ouvindo essa ministração através do Facebook. Ele não precisa te impedir de participar de alguma coisa. Basta ele fazer com que você duvide daquilo que é pregado. É só ele fazer com que você duvide que aquilo que você está fazendo é a verdade. Está dando para entender? Assim foi com Eva. A serpente não falou nenhuma mentira para ela. Ele apenas convenceu ela de que a verdade que ela acreditava não era tão verdade assim. E assim ela caiu. E olha só que forma sutil que acontece. E Jesus está alertando esta igreja, está nos alertando aqui nessa noite. O problema não é quando estamos descaradamente na prostituição. O problema não é quando estamos descaradamente mentindo. O problema não é quando estamos descaradamente vivendo tudo aquilo que Gálatas fala, que são os frutos da carne. O problema é quando isso é sutil dentro da igreja. O problema é que quando eu falo, olha, precisamos estar unidos, viu, intercessão? Precisamos estar juntos. E aí eu faço acepção de pessoas. Eu falo, essa aqui é mais minha amiga, aquela ali não é tanto. Então, deixa para lá ela. Ou quando eu pego e de uma forma sutil, eu falo, ela não quer vir, né? Deixa ela lá. Eu até acho que eu devia chamar a fulana para estar na igreja, mas ela não quer vir, né? Deixa ela lá. Ou quando uma forma sutil existe a disputa para quem é o melhor dentro da igreja. Não preciso ser descarado, eu não preciso me declarar oponente, né? Eu não preciso ser, como é que fala? Rivalidade. Sabe aquela coisa de corintiano e palmeirense? De Inter. Tem uma propaganda na TV do futebol, que aí o cara tá torcida do Grêmio, ele tá num bar, e aí tudo do Grêmio. Aí ele chega pro garçom, tem internet? Aí ele fala, internet? Aqui só tem Grêmio Net. Sabe aquela coisa de rivalidade escancarada? Um não gosta do outro. Um não consegue ver a felicidade. Um não consegue estar feliz com a vitória do outro. Eu duvido que um corintiano é capaz de comemorar um título do Palmeiras. Eu duvido. E vice-versa. Mas é descarada a rivalidade. O problema é quando essa rivalidade é sutil dentro da igreja. Eu não sou declarado rival dele, mas eu não gosto dele. Eu não declarei que eu não gosto da Neuci. Eu não gosto, viu, Neuci? É só... Eu não declarei, mas por trás dos bastidores eu chego pro meu amigo, pro William, que é meu discípulo, William, eu não vou com a cara da Neuci? Vem lá da Zona Leste causar aqui na Zona Norte? Não é legal, não. Tá dando para entender? O problema é quando não é descarado. O problema é quando não é revelado. O problema é quando é sutil. A proposta de Balaão é de uma forma sutil entrar no povo de Israel e fazer com que o povo de Israel, eles mesmos se amaldiçoem. Sabe aquela coisa de disputa? Disputa de ministério, disputa de microfone, disputa para quem prega, para quem não prega, para quem faz, para quem não faz. Eu faço melhor, eu faço mais bem. Não. Essa disputa é a doutrina de Balaão. A rivalidade dentro da igreja, sutil. Balaão entrou na igreja de uma forma sutil. Ele não precisou impedir, ele não precisou amaldiçoar. Ele apenas distorceu uma verdade.
A palavra de Deus diz, Paulo nos ensina que é o seguinte: você pode falar a língua dos anjos, você pode falar a língua dos homens, você pode fazer o que você quiser, dar o seu corpo para ser queimado. Agora, se não for com amor, nada disso tem valor. Eu posso pregar o que prego, eu posso falar o que for, eu posso ser o melhor orador. Se não tiver amor às pessoas, nada disso vale. Se eu não conseguir te trazer para um corpo, se eu não conseguir fazer você fazer parte de um corpo, isso não tem valor. Eu posso ser o melhor cantor aqui, mas se eu consigo fazer distinção, separação, isso não é amor. E sem amor, querido, não tem validade. Você está perdendo o seu tempo. Pastor, mas não tem isso na Efrata. Glória a Deus, eu estou falando com o povo lá do Facebook. Nós estamos aqui só tendo um pano de fundo, amém? Eu até entendo que existem pessoas que têm mais afinidade umas com as outras. Eu entendo que dentro da igreja a gente tem amizades mais próximos. Pessoas que têm o mesmo pensamento, às vezes a mesma história de vida. Pessoas que, por exemplo, mães com filhos adolescentes, passando pelas mesmas dificuldades, porque adolescente é tão fácil de cuidar, sim ou não? Quem tem filho adolescente aí? O abençoado ali da trabalho, não? O menino aqui? É tranquilo? Glória a Deus. Tenho um que está entrando na adolescência. Mas ele é retinhoso igual a mãe. Cabeça dura igual a mãe. A mãe é misericórdia. Os dois bicudo. O Isaac, ele não engole. Se ele acha que ele está certo, irmão, é só se Deus vir na terra e falar assim, você está errado. Às vezes ele se cala. Não fala nada. E está ouvindo você falar. E no final ele fala assim, mas eu estou certo. Eu fui numa reunião na escola dele. E o professor falou assim, nossa, o Isaac não tem o que falar. Estudioso, inteligente. Olha, participa, assim, das aulas. É interessado. É um dos primeiros a querer responder. Participa da aula. O problema é que ele não gosta de ser corrigido. Aí teve uma prova que ele tinha que fazer um desenho. E eu não lembro o que era o desenho, mas ele falou, pai, eu estudei as cores da bandeira. Eu estudei a história, eu fiz a bandeira da cor que era. Eu desenhei a indústria, eu desenhei não sei o que lá. Tudo com significado, pai. Um símbolo de cada coisa que eu precisava dizer. E eu não tive nota. Fiz tudo bonito, pai. A única coisa que o professor falou foi que eu não tinha pintado. Pai, mas o desenho não está lá? Está dizendo lá, desenhe algo que faça isso. Não está dizendo, desenhe e pinte. Está errado ou está certo? Na minha opinião também. Qualquer um de nós talvez passaria batido essa coisa. Puxa, é verdade, eu fiz o desenho e não pintei, né? Mas ele se atentou a pergunta, a proposta era, desenhe, não pinte. E pai, o menino fez um desenho feio. Não tinha nada a ver com nada. Aí ele pintou e ganhou nota maior que a minha. Aí eu fui reclamar com o professor. O professor ainda tentou me convencer de que eu estava errado, pai. O menino não consegue. Ele não admite. Tem 13 anos. 13 anos. Mas às vezes a gente troca experiência com alguns pais e que passam por, não esse problema, mas algumas coisas de atitudes com os filhos são bem parecidas. Isso nos torna algumas pessoas mais ligadas umas com as outras. Às vezes a idade também, o pensamento é muito parecido um com o outro e acaba criando afinidade. E não é isso que nós não devemos ter na igreja. O que eu não posso ter dentro da igreja são facções, distinções. Só porque eu não concordo com tal pessoa, eu não consigo fazer com que ela faça parte da minha vida. Só porque eu discordo de tal coisa, aquela pessoa não faz sentido estar perto de mim. Eu não consigo atrair a pessoa
eu não consigo incluir a pessoa no corpo, eu tento afastar ela de mim, porque não faz sentido ela estar perto de mim. Nós não combinamos. Nós não fazemos parte do mesmo pensamento. Pastor, isso não existe na Efrata. Glória a Deus. Nós estamos pregando só para o Facebook. Amém? Amém? Olha o silêncio da morte. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é essa doutrina que Balaão coloca. Infiltra pessoas dentro do povo de Israel, mulheres bonitas, que vão seduzir as pessoas, que vão seduzir os homens, e quando elas seduzirem eles, façam com que eles se prostituam com os nossos deuses. E sabe o que acontece? Pessoas vêm para a igreja, estão na igreja, estão dentro aqui do ministério, trabalham na igreja, e sabe qual é o Deus dela? O ego. E aí ela chega para a pessoa, sutil, a minha amiga, e convence essa pessoa de que satisfazer o ego dela, que é o importante. Está dando para entender sim ou não? Eu convenço essa pessoa de que as minhas ideias são melhores que as dos outros. Eu convenço essas pessoas de que a minha pregação é melhor do que a dos outros. Eu consigo convencer essas pessoas que eu preciso pregar muito mais do que prego dentro da igreja. Irmãos, eu vou falar algo para você, não é algo que eu me vanglorie, mas é algo que eu sempre pratiquei e sempre vou praticar. Eu nunca pedi e nunca vou pedir para pregar. Nunca. O apóstolo ali atrás, ele pode me desmentir se eu estiver falando mentira aqui. Eu nunca cheguei para ele e disse assim: apóstolo, eu quero pregar hoje. Apóstolo, me deixa pregar mais. Eu tenho que ter mais oportunidade. A única coisa que eu falei uma vez e me arrependi foi: poxa, estou sendo esquecido? Tem que lembrar mais de mim, apóstolo. Está lembrando que todo mundo está esquecendo de mim. Mas eu jamais vou falar, eu preciso fazer mais. Porque eu entendo que aquilo que faço, não faço por mim. Eu entendo que faço porque Deus assim o quis. E se Deus me colocou aqui, é para fazer a vontade dEle. E se eu não estiver fazendo a vontade dEle com amor, não tem menor nexo eu estar aqui fazendo as coisas. Para que ter mais oportunidade se não for para fazer aquilo que Deus quer que eu faça? Para que ter mais oportunidade se eu não consigo fazer com amor? Se eu não consigo pregar com amor? Pastor, mas você está aqui acusando Deus e todo mundo. Não, não estou acusando não. Eu estou revelando uma prática que o Jesus disse para a igreja de Pérgamo. Existem alguns que toleram a doutrina de Balaão. E não é você ou você, é a igreja. E nós estamos aqui ouvindo porque o Espírito Santo está tentando assim: estou alertando que existe dentro de vocês, dentro do meio que vocês estão convivendo, dentro disso que vocês chamam de igreja, existe alguns que toleram esse tipo de doutrina, esse tipo de coisa. E olha que interessante, Balaão e Balaque é uma história muito conhecida. Bem conhecida. O que eu não sabia é que o que ele fez ecoou tanto no Novo Testamento. O que ele fez, 3 escritores diferentes usaram o exemplo dele. Primeiro foi João, aqui em Apocalipse. João, só. Como que era o nome daquele negócio? O professor estava na sala, ele falava que tinha que escrever. Como era o nome? Ele entregou a idade. Não tem mais hoje. Nós somos da época do ditado. Jesus ganhava nota de caderno, irmão, quando eu estudava. Então tinha um professor de história, Carlão, lá no Cardozão. Ele sentava na mesa, abria uma página qualquer aleatória do livro e falava: ó, começa a escrever aí. Na terceira linha eu já tinha parado e só Jesus na causa. Mas aqui João está recebendo um ditado, ele está transcrevendo aquilo que Jesus disse.
Mas olha que interessante. Abre aí, por favor, no livro de 2 Pedro. Capítulo de número 2. Segunda epístola de Pedro. Capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do verso 14. Diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos de maldição, aos quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Lembra que eu comecei contando a história de Balaão? Que ele recusou da primeira proposta? Ele não aceitou de cara ir amaldiçoar o povo? Lembra que eu disse que Balaão, ele falava com Deus? Quantos lembram? Eu falei, gente. Falei ou não falei? Balaão falava com Deus, sim ou não? Falava, sim ou não? Amém. E ele não aceitou de primeira. Balaão, ele falava com Deus, e ele ouvia e obedeceu de cara a voz de Deus. O problema é que Pedro, ele descreve muito bem o finalzinho do versículo 15. Balaão amou muito mais o prêmio da injustiça. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus. Pregar o evangelho. Estar liderando um ministério. Estar à frente de alguma coisa dentro da igreja. É uma responsabilidade muito grande porque a sua vida depende muitas vezes do que eu falo aqui. Porque ou o apóstolo prega aqui. Ou o pastor Rodrigo prega aqui. Ou a Jaizinha prega aqui. Ou o Alex prega aqui. Porque a gente pode, de uma maneira sutil, te induzir a errar. Te induzir a pecar. E ao invés de eu te levar para perto de Deus, eu te afasto dele. Eu não preciso, descaradamente, chegar aqui e contar um monte de mentiras e fazer você desistir da sua fé com mentiras. Eu posso apenas pegar o conhecimento que eu tenho da palavra, manipular ela ao meu favor e te convencer de que aquilo que eu estou falando, porque está na Bíblia, é uma verdade que você deve seguir. Sabe por quê? Porque, olha só que interessante, o conhecimento, ele liberta as pessoas. Jesus, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade, o conhecimento liberta a nossa mente. O conhecimento nos liberta de heresias. E a fé vem através do ouvir, e ouvir a palavra, e o ouvir, não. Ele diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus. É ouvir o Espírito Santo falar através da palavra. É sentir latejar no coração a palavra. Não é simplesmente ouvir a palavra. Eu vou te dizer, eu tenho raiz assembleiana. Eu fui criado, né, no meu caminhar evangélico, vamos dizer assim, cristão. Eu me converti na Assembleia de Deus. E eu vou falar para você, eu cresci
como cristão, ouvindo que eu deveria buscar primeiramente o reino de Deus e todas as coisas me seriam acrescentadas. Eu cresci dentro, e não estou falando mal da igreja, entenda isso, amém? Eu estou dizendo que eu cresci ouvindo que todas as coisas me seriam acrescentadas se eu buscasse a Deus. Se eu viesse para a igreja, a minha vida era transformada. Eu teria tudo o que eu queria. Porque me ensinaram que todas as coisas me seriam acrescentadas. Todas as coisas. E eu acreditava, irmão. Eu falava, não, todas as coisas me serão acrescentadas, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou conquistar aquilo outro, por quê? Porque eu estou indo para a igreja e tudo mais. Mas olha como é sutil, a palavra de Deus diz, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas. Ou as demais coisas, e não todas as coisas. E que coisas são essas, pastor? Porque eu não conheço, eu fico prisioneiro de uma mentira. Sutil, mas é uma mentira. Talvez não por propósito, não porque uma pessoa falou que quis fazer isso, falar, não, eu vou enganar ele, eu vou fazer isso. Não, mas de uma forma sutil, ele te induziu a errar. Porque a palavra diz que estas coisas, que coisas? As vestes, o alimento. Está dando para entender que é sutil? Balaão não precisa fazer grande estardalhaço. Sabe o problema? O problema é que nós valorizamos as coisas que estão escancaradas. Uma vez, eu trabalhava numa loja aqui no Tucuruvi. Não vou falar porque eles não estão patrocinando, então não vou falar. Mas eu trabalhava ali no Tucuruvi. E o meu vizinho de frente,